Oi, meus amores! Bem-vindos de volta a mais um episódio da minha série Contém Spoiler. Hoje um episódio recheado de emoção. Eu vou falar sobre um dos livros que mais me fez chorar na minha vida como leitora. Eu vou tentar gravar esse episódio sem chorar. Eu não prometo que eu vou conseguir, porque eu já tô emocionada só de lembrar de tudo pra poder contar pra vocês. Então vamos, porque hoje o episódio tá cheio de coisa bonita. Gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre o Flores para Algerdon, lembrando que eu criei as minhas próprias pronúncias, então pra mim é Algerdon, que é um dos livros mais lindos de todo o planeta Terra, juro por Deus. Esse livro me fez chorar do início ao fim e eu vou contar pra vocês por quê. Bem, gente, o livro ele é narrado em primeira pessoa pelo Charles. O Charles é um adulto de 30 e poucos anos que ele sofre com uma deficiência cognitiva e ele tem o QI dele muito baixo. Ele tem um QI muito abaixo da média considerada normal, vamos dizer assim. E o Charles, ele é um fofo, ele é um querido, ele é vontade de botar no potinho e proteger do mundo. E ele só quer ser inteligente, porque ele acha que se ele for inteligente, as pessoas vão gostar dele. Então, o único desejo de vida dele é ser inteligente. Ele trabalha numa padaria, ele foi abandonado pelos pais quando ele era novo, e ele trabalha nessa padaria que é de um amigo do tio dele, e ele acha que todo mundo na padaria é amigo dele, mas a gente que tá lendo sabe que eles só estão tirando proveito da ingenuidade, até que o Charles é convidado pela professora dele a fazer parte de um experimento revolucionário. Bem, existem neurocientistas que criaram uma cirurgia que promete aumentar o QI das pessoas e promete deixá-las inteligentes. E eles testaram só em animais, e o Charles é convidado a ser o primeiro teste humano dessa cirurgia. E, bem, o resto é história. O livro é num formato um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque não tem capítulos, tem relatórios de progresso, porque o Charles precisa manter um diário para que seja acompanhado, já que é um projeto científico, ele precisa de tudo registrado. E como é o Charles que escreve, e o Charles ele é intelectualmente inferior, ele não sabe ler e escrever muito bem, o livro é recheado de erros de português, erros de pontuação, porque é o jeito que o Charles escreve. É o jeito que ele acha que as palavras estão escritas. O que deixa tudo muito fofo, porque você vê realmente a ingenuidade dele e você se apaixona por ele, você vê erros grotescos de português e você só tem vontade de abraçar ele, porque o Charles, ele é um querido, assim, ele é um personagem, acho que é um dos personagens mais apaixonantes que eu já tive a honra de conhecer e trazer pra minha vida, porque pra mim os personagens viram meus amigos e o Charles é um dos melhores amigos que eu já tive na minha vida como leitora. O livro é muito rico em detalhes. O livro, ele traz à tona várias questões sobre humanidade, sobre a forma que a gente se relaciona com o outro, traz debates sobre inteligência. Será que só ser inteligente é o suficiente para você ser amado e para você ter amigos? Ele traz várias questões sociais muito interessantes de serem debatidas. Ele traz muitos questionamentos. É realmente um livro que você muda, sabe? Eu acho que assim, a vida é dividida antes de você ler esse livro e depois de você ler esse livro. Porque realmente ele te transforma, ele transforma o seu olhar, ele transforma a forma que você vê as pessoas. É realmente um livro, olha, eu não tenho o que falar desse livro, assim, eu dou muito mais que 5 estrelas para esse livro, porque realmente ele foi uma indicação de uma amiga minha que eu demorei para catar. E eu me arrependo de ter demorado pra catar, porque, cara, ai, gente, que livro, que livro. Bem, deixa eu falar um pouquinho mais, né? Vamos pro spoiler. Bem, gente, o primeiro spoiler super importante pra gente poder falar sobre esse livro é a cirurgia dá certo. E o Charles vira um crânio. Ele vira muito inteligente, ele fica muito acima de qualquer média que existe sobre inteligência. Ele aprende a falar 20 línguas, línguas que já morreram, línguas que são totalmente novas e diferentes. Ele vira PhD em várias matérias, ele devora livros. E aí entram à tona alguns daqueles questionamentos que eu falei. Porque o Charles ele fica muito inteligente, então a primeira coisa que ele repara é que as pessoas não são amigas.
todo mundo que ele achava que era muito amigo dele, que amava ele, na verdade, tiravam proveito da ingenuidade dele. E esse é o primeiro choque de realidade que o Charles tem, e ele fica muito mal em perceber que ele não tem amigos, na verdade. Então, esse é o primeiro choque que o Charles leva. Você já sabia disso, você já tinha entendido isso, mas ver ele chegando nessa conclusão é muito triste, porque ele se sente completamente sozinho e ele se sente completamente abandonado. Conforme o Charles vai aprendendo novas coisas e vai se desenvolvendo intelectualmente, algumas lembranças da infância dele começam a vir à tona. E são lembranças bem fortes, assim, são cenas bem cruéis de serem lembradas por ele e lidas pela gente. A história é que, na verdade, a mãe do Charles nunca aceitou o fato dele ser inferior intelectualmente à média das pessoas, o QI dele ser muito baixo. E ela sempre tentou botar ele em novos tratamentos, mas a mãe dele não aceita o fato dele não ser normal e quer que ele seja uma criança como todas as outras. Porque a mãe dele é uma pessoa que vive de aparências, ela é uma pessoa que se importa muito com o que os outros pensam. Então, o que vão pensar dela se ela tiver um filho que infelizmente não acompanha o ritmo de outras crianças da idade dele? Até que ela tem uma nova filha, a irmã do Charles, e ela percebe que, na verdade, o problema é no Charles, não é ela. Não foi ela que por algum problema de gestação ou alguma coisa, fez com que ele fosse assim. O problema é dele, ele nasceu dessa forma. E ela bota na cabeça dela que o Charles é um risco à irmã. E ela quer, de toda forma, afastar o Charles da vida em sociedade e de perto da irmã dele, porque ele só faz a irmã dele passar vergonha, a irmã dele sofre bullying no colégio por conta dele. Então a mãe chega um momento em que ela obriga o pai a tirar ele de casa. E o pai sempre defendendo o Charlie, sempre indo a favor dele, mas nesse momento ele acaba cedendo porque a mãe ameaça ou matar o Charles ou levar ele embora e que ele nunca mais volte. Então o pai acaba, por proteção, levando ele embora. Por isso que o Charles não tem a família presente na vida dele. E essas lembranças vão vindo à tona. É claro que eu joguei tudo pra vocês de uma vez. No livro é muito gradual, ele vai lembrando momentos da infância dele e momentos em que ele achava que os amigos estavam com ele, mas na verdade estavam tirando sarro. Ele vai sempre lembrando esses momentos e dói muito, tanto pra ele quanto pra gente, ver a história de vida do Charles, porque ele realmente sofreu muito. Ele passou por coisas que ninguém merece ou deve passar. E ele bloqueou isso nele e conforme ele vai desenvolvendo por conta da cirurgia, ele vai trazendo isso tudo pro consciente dele e ele vai trabalhando isso em terapia e é muito triste. Realmente é uma parte do livro que deixa a gente bem magoado, sabe? Querendo mais uma vez botar ele no potinho e proteger ele do mundo. E quem é Algernon, afinal de contas? Algernon é o rato que deu super certo, também foi um rato que sofreu essa cirurgia que ele vai passar, e é o rato mais inteligente do mundo. O ratinho é realmente muito bom, é um ratinho branco que mostra que a cirurgia é um sucesso. E o Charles fica amigo do ratinho, porque ele acha que o ratinho entende tudo isso que ele tá passando, e ele faz alguns testes com o ratinho, e ele quer apostar corrida com o ratinho pra ver quem vai vencer o labirinto mais rápido. Então, gente, Algernon é o gatinho, e eu vou explicar pra vocês por que o título é esse. Se eu conseguir falar sem chorar, porque essa parte realmente, só de falar aqui, a minha voz tá ficando meio... mas eu vou conseguir falar sobre essa parte pra vocês. Bem, o Charles, ele desenvolve também um romance com a Alice, que é a professora dele, e é justamente por conta desse romance que ele acaba tendo algumas lembranças. Uma das coisas, um dos pontos muito legais desse livro é porque o Charles, ele fica muito inteligente, ele fica um crânio, ele se destaca pra caramba, e ele acaba se tornando uma pessoa prepotente. E é muito engraçado porque nesse momento do livro eu acabei pegando uma certa implicância com ele, e vocês estão vendo o quanto eu amei o personagem do Charles, mas nesse momento eu peguei um pouquinho de implicância porque ele fica uma pessoa muito prepotente. E ele fala que as pessoas são inúteis e ele fala que todo mundo é superficial, porque ninguém nunca se preocupa com o que de fato é importante. As pessoas têm suas limitações e ele não aceita essas limitações. Ele fala que não é possível, as pessoas pra ele são vazias e as pessoas não valem a pena criar uma relação com elas, porque elas nunca vão acompanhar o ritmo intelectual dele. Então é muito legal porque traz esse questionamento, assim, o Charles era uma pessoa meiga, era uma pessoa amável, era uma pessoa amorosa, e de repente ele vira prepotente, levemente arrogante. Então o que a inteligência dele faz com que ele se torne, né? O que de fato acontece com a personalidade dele no momento que ele fica inteligente.
Porque ser só inteligente não é o suficiente, né? Ele evoluiu muito intelectualmente, mas a evolução emocional dele não acompanhou. Então você realmente acaba debatendo esses temas consigo mesmo, do tipo, ser só inteligente não é o suficiente pro Charles, entendeu? Porque ele acabou se perdendo da pessoa que faz com que você se apaixone por ele, né? Ele se perde desse personagem. E ele se perde mesmo, gente, e ele não se esconde disso. Ele fala dele mesmo no passado, o Charles, intelectualmente inferior, ele fala dele na terceira pessoa. Como se fosse lá aquele antigo Charles e eu, o verdadeiro Charles. E ele fala dele mesmo na terceira pessoa, porque ele não se reconhece mais como aquela pessoa do início da história. Ele realmente cria ali um muro entre o passado dele e o presente, do como ele se desassociou, o quanto ele não quer aceitar aquela pessoa que ele gostava de ser, porque ele era feliz sendo aquela pessoa, ele só queria ser inteligente. E a partir do momento que ele se torna inteligente, ele se desassocia dele mesmo. Então é também uma questão muito boa que o livro trabalha. E essa coisa dele se sentir superior é tão forte que ele acaba indo contra os dois profissionais que fizeram todo o experimento com ele. Porque ele fala que como alguém inferior a ele pode falar algo sobre ele e pode ajudar ele a ser mais, porque ele se torna superior de forma de inteligência àqueles cientistas. E ele se vira contra esses cientistas, porque quando ele era burro, vamos dizer entre muitas aspas, né, quando ele tinha um QI muito baixo, ele considerava esses dois heróis e salvaram, né, a vida dele. E quando ele fica inteligente, ele se vira contra essas pessoas. Então esse também é um dos momentos que você pega uma certa implicância. Você acaba entendendo, porque a forma que o cientista principal se pronuncia é sempre de uma forma que eu deixei o Charles, eu transformei o Charles em humano, eu fiz ele ser quem ele é, como se o Charles fosse um produto. Então você até entende o Charles não gostar dessa colocação dele, da forma que ele fala a respeito do Charles, mas não justifica ele se virar contra essas pessoas, entendeu? Então esse também é um dos exemplos claros do Charles se tornando alguém prepotente. Mas você entende, é o famoso explica, mas não justifica. E aí começa um grande problema, porque o Algernon começa a regredir. O ratinho, que é tão inteligente, tão destaque e é o grande produto desse grande experimento, começa a apresentar sinais de regressão. E isso desespera o Charles. E te desespera também, porque se isso tá acontecendo com o Algernon, significa que pode acontecer, tem muita chance disso acontecer com o Charles. E o Charles, como ele é super inteligente, ele começa a trabalhar dentro do próprio experimento, ele vira um cientista e trabalha no seu próprio caso, e faz 1 milhão de testes, e faz 1 milhão de coisas, e infelizmente a conclusão é a única possível. Ele vai regredir. Porque se o Algernon tá regredindo, não tem outro caminho para que ele não faça isso também. Charles começa a regredir. Ele aceita que é isso que vai acontecer, ele para de trabalhar no experimento depois que ele chega nessa conclusão, e ele só quer viver os últimos dias dele como o ele novo, que ele tanto quer que fique. E ele fica sempre vendo Charles antigo e falando que o Charles antigo quer recuperar o corpo dele, pegar de volta o que é dele, mas ele tem essa dificuldade em deixar ir. Mas ao mesmo tempo, o Charles deixa claro em alguns momentos que ele sente falta de ser burro, porque agora ele não tem amigos e ele, ao mesmo tempo que ele não quer voltar a ser o Charles antigo, ele sente falta do Charles antigo, porque o Charles antigo, ele tinha amigos, ele era feliz, ele achava que as pessoas gostavam dele, e o novo percebe que não. E tem um detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, mas quando ele fica inteligente, ele acaba sendo demitido da padaria, porque as pessoas já não conseguem mais se relacionar com ele, ele não consegue mais ter amigos ali dentro e o clima fica insustentável. É claro! Até porque as pessoas começam a se sentir inferiores a ele e ele acaba sendo demitido. Então, ele sente falta também desse emprego, porque nesse emprego, pelo menos, ele achava que ele tinha amigos. E aí, gente, ele realmente começa a regredir. Ele vive os últimos momentos dele com a Alice. A Alice vai morar com ele. E, gente, acho que poucas coisas me machucaram quanto ler o Charles regredindo. E eu tô emocionada só de falar. É muito triste ver ele se revoltando contra tudo isso, ele já não consegue mais ler os mesmos livros que ele lia, ele já não entende,
Ele lê os antigos relatórios de progresso dele e ele já não entende os termos que ele usou, ele já não entende as palavras que foram usadas. E o primeiro erro de português que ele comete, de novo, é devastador. E bem, ele realmente regride, ele toma a decisão de se internar num lugar que é feito para cuidar de pessoas como ele, não como ele, cirurgias que não deram certo, mas como ele, pessoas que têm um QI bem abaixo da média ou pessoas que têm alguma doença mental. Ele resolve que ele vai se internar nesse lugar quando ele perceber que ele não pode mais ficar sozinho. E ele vai se despedindo lentamente da vida dele. Ele vai se despedindo do Algernon, ele vai se despedindo da Alice, até que chega um momento em que o Algernon morre. Quando o Algernon morre, ele enterra o Algernon no quintal da casa dele e ele bota flores para o Algernon todos os dias. Então vocês já entendem o título. E ele vai se despedindo, ele vai regredindo e você vai vendo todos os erros de português voltando, você vai vendo aquela ingenuidade toda voltando e todo aquele jeitinho meigo dele sendo trazido de volta. E ele volta a trabalhar na padaria e aí você vê que as pessoas que tiravam sarro dele e que depois se revoltaram contra ele, fizeram com que ele fosse demitido, agora protegem ele, porque criaram uma empatia, que é a mesma empatia que você cria por ele, e essas pessoas protegem ele. E ele volta a trabalhar lá, sendo defendido por essas pessoas. E ele tenta conhecer o pai antes que tudo se vá, e o pai não o reconhece, e ele não tem coragem de falar quem ele é. Ele também recupera o contato com a mãe, mas você vê que a mãe já tá bem debilitada. Ele recupera o contato com a irmã dele. Então são reencontros lindos, mas são reencontros que não vão acontecer de novo, porque ele já tá regredindo. E ele não quer que as pessoas vejam ele regredir. E, enfim, chega um momento em que, de fato, ele se percebe vencido. Ele já voltou a ser o antigo Charles. A última cena relatada do livro é ele no trem indo para essa instituição para ficar internado e para ter amigos como ele, porque ele só quer ser amado. Então ele vai nessa instituição e se interna. E eu vou tentar ler, se eu conseguir ler. Mas ele fala assim: é fácil ter amigos se você deixa as pessoas rirem de você. Vou fazer muitos amigos onde eu vou. PS, por favor, se você tiver oportunidade, coloque umas flores no túmulo de Algernon no quintal. Termina assim. E isso explica o título, Flores para Algernon. E bem, gente, é isso. Eu tô chorando de novo. Eu terminei esse livro em prantos. Esse livro é lindo. Esse livro é incrível. Esse livro... Ai, eu não tenho palavras pra falar sobre esse livro pra vocês. Esse livro tá R$5 na loja do Kindle. E eu recomendo muito a leitura pra vocês. Desculpa ter ficado em lágrimas algumas vezes durante esse episódio, mas se você já leu esse livro, ou se você lê esse livro agora, depois de ter me visto falar, você vai entender por que eu gravei esse episódio em lágrimas. E olha que eu esperei pra gravar esse episódio, justamente pra tentar me recompor, pra poder gravar pra vocês, e foi totalmente em vão essa espera. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Dá o seu like, deixa sua curtida aqui, se inscreve aqui no canal, me dá follow no Instagram, não sei por onde você tá assistindo esse vídeo. Mas, por favor, deixa seu comentário me dizendo se você gostou, se você já leu, se você também caiu em lágrimas como eu caí lendo esse livro. Vamos compartilhar os nossos sentimentos sobre ele, as nossas reflexões sobre ele, porque é um livro que tem muito a agregar na nossa vida. Beijo, eu vejo vocês na semana que vem. Dessa vez sem lágrimas, por favor.